assim, foi dia 26 de setembro de 2013, eu cheguei de noite lá em Paris, esse casal, né, que são meus amigos, vieram me buscar. Aí no outro dia, o amigo ele me disse assim, bah, vamos dar uma volta, vamos conhecer Paris de bicicleta. Eu falei, ah, que legal. Eu tava melhor em forma naquela época, né? E aí a gente deu uma volta e disse, pá, mas vamos parar no santuário da Medalha Milagrosa que eu quero celebrar a missa lá. E assim foi, eu deixei a bicicleta na frente, a gente deixou as bicicletas, entramos, eu fui na sacristia, né, e pedi para celebrar a missa, não teve problema. Aí quando eu estava celebrando a missa, era dia 27 de setembro, aí eu estava celebrando a missa e do lado do altar tinha um coração, mas um coração de verdade, uma relíquia, um coração dentro assim de um recipiente. E eu olhei e continuei celebrando a missa. Depois na sacristia eu perguntei para a irmã, para a freira, mas que relíquia é aquela que parece um coração? E ela me disse, sim, é um coração. É o coração de São Vicente de Paulo, que ele está incorrupto. Até a igreja aqui perto do santuário. E hoje é dia 27 de setembro, é dia de São Vicente de Paulo. Aí eu perguntei, mas o que isso tem a ver com a medalha milagrosa? E ela me disse, claro, porque aquela que viu a Nossa Senhora, que a Nossa Senhora pediu para fazer a medalha milagrosa, era da congregação que foi fundada por São Vicente de Paulo. E no dia de São Vicente, ela de noite pediu, olha só, né, que ousadia dessa irmã, claro que São Vicente já tinha falecido, é lá no século XVI, né, que aí essa irmã, já bem mais, né, outro século, pediu para São Vicente, na oração de noite, para ver Nossa Senhora. Olha só que ousadia. E realmente viu, e Nossa Senhora, então, falou para ela fazer a medalha milagrosa. Então essa irmã me contava isso aí para dizer que sim, tem a relação entre a medalha milagrosa e São Vicente de Paulo. Aí eu saí do santuário, eu fui numa livraria, eu disse, pá, eu quero conhecer um pouquinho mais desse santo, que eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia da história. Aí eu peguei um livrinho e comecei a ler, voltando para o Brasil. Aí quando eu cheguei no Brasil, até eu fui numa outra biblioteca, fui ver outros livros do São Vicente, comecei a estudar um pouquinho mais, porque me apaixonei pela história dele, que é maravilhosa, ele é o padroeiro da caridade cristã. E aí, depois de alguns meses, com o bispo, com o Dom Alessandro, conversando com ele, ele disse, olha, a congregação que cuida da paróquia São Vicente de Paulo está mudando um pouquinho, etc. Eles não poderão mais cuidar da paróquia. Então estamos necessitando de um padre para essa paróquia. E aí eu falei para Dom Alessandro e disse, então eu quero. Né? Porque daí eu percebi na hora, eu disse, pô, mas faz o quê? Poucos meses, né? Poucos meses eu conheci a história desse santo no dia dele e depois ficou essa paróquia necessitando de um pároco. E aí sim que eu comecei, o Dom Alessandro me falou que sim, que precisava de alguém para cuidar, e aí sim comecei a servir, né, como padre nessa paróquia e começamos aí os projetos sociais para ajudar as crianças, é uma paróquia de periferia para ajudar essas crianças na formação integral.